Exatamente. Então, o que acontece é que nessa transposição existe todo um trabalho de linguagem, né? Todo um trabalho de linguagem, que na verdade direito é narrativas, é linguagem, é um mundo cultural, né? Então, o que que acontece? Quando chega lá, aquilo foi construído já, entende? Então, na verdade, poderia dizer, então, uma consagração. Então, às vezes, eu estou colocando isso porque é arriscado uma afirmação muito categórica, assim. Então, falando como eu estava referindo a questão das cortes assim estrangeiras, mesmo alemã, às vezes tu pensa, pô, mas eles estão dando uma volta aqui, mas não é exatamente para tentar costurar uma argumentação que seja consistente e que não envolva assim afirmações excessivamente definitivas, assim, né? Me parece que, inclusive, o próprio voto, né, do ministro Toffoli, ele coloca essa afirmação peremptória, mas depois ele tenta, ele mesmo viu que poderia ter problemas com aquilo, né? Que a segunda frase que, né, tem o condão de deixar uma textura aberta ali para ele ter possibilidade de resolver sem contradizer-se a si próprio nos futuros casos que vão se apresentar. Mas me diz, Arthur, a gente está falando muito no voto do Toffoli, e o voto do ministro Facchini também o Facchini também te citou vocês também, né? Foi o voto vencido, né? Quais os É, argumentos ali que você acha que são interessantes para... não, o que é interessante é ele, de uma forma ou outra, ele segue essa linha que eu aqui defendi, que na verdade é uma prevalência, não há dúvida de que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela não vai ser sempre derrogada em razão de um desejo arbitrário. Por exemplo, se eu ficar insatisfeito com essa nossa conversa de hoje, não posso amanhã entrar com uma ação judicial, pessoal, apaga isso das redes sociais, porque eu tenho um direito absoluto, categórico ao esquecimento. O meu desejo supera qualquer manifestação pública que possa ter relevância. Não. Então, ele obviamente reconhece que há uma primazia priorística da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tal como, se a gente parar para ler literatura, não conheço autor que tenha negado isso. Então, aquele que o Toffoli supostamente ataca é um autor desconhecido, é um boneco de palha, nunca existiu esse autor que tenha dito, olha, direito ao esquecimento me permite apagar tudo que eu quiser, inclusive elementos históricos. Ninguém nunca sustentou isso. Então, em verdade, por isso eu assim já me manifestei em relação ao voto do ministro Fachin, entendo eu que ele foi prudente, ele foi ponderado, ele começou afirmando aquilo que é reconhecido por todas as pessoas de bom senso, que liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acesso à informação tem prioridade, mas de modo apriorístico. E que as situações casuísticas, elas sim vão poder, excepcionalmente, fazer prevalecer esse chamado direito ao esquecimento quando esta violação for demonstrada, essa agressão for perene no tempo, a pessoa está sempre exposta a uma afirmação, a um fato, a um dado verdadeiro, obtido de forma lícita, mas que hoje não é mais ou relevante ou atual. E por isso o caso, o leading case conhecido no mundo, que é o caso do Mário Costea contra Google, é um caso bem emblemático, e aí foi reconhecido, porque é o caso de um cidadão que tinha lá no passado uma dívida com o fisco, sofreu um processo de execução, e botava lá no Google, aparecia sempre aquela maldita dívida, ainda como se hoje ele ainda fosse um caloteiro devedor. E, portanto, cabe esse tipo de informação constante, entendo, qualquer pessoa de bom senso, entendeu? Vai dizer, não, é óbvio que a pessoa, se já pagou a dívida, não precisa ficar ali disponível essa informação mais relevante. E aqui cabe, não vou entrar muito nessas questões técnicas, porque alguns autores vão dar vários meios de realização ou de efetivação desse direito ao esquecimento. A desindexação é uma delas. Ou seja, mexer no algoritmo do Google, do Yahoo, de qualquer sistema de pesquisa e colocar ali, ó, Mário, pontinho, Costeia, pontinho, dívida, pontinho, execução, não vai mais aparecer.
Ninguém vai estar queimando livro nem nada. É só não apresentar numa pesquisa o nome dele como sendo este devedor ainda hoje. Porque essa informação é verdadeira, mas ela hoje é descontextualizada. Então, vamos imaginar aqui o advogado que perdeu um prazo importante. Ele não vai querer ser assim conhecido pro resto da vida. Ah, ele é o advogado que sempre pede prazo. Não, eu perdi uma vez um prazo e se botar o meu nome, talvez vai aparecer essa informação. Mas eu não posso ter toda a minha carreira botada no lixo por causa de um erro que eu posso ter cometido no início da minha carreira 20 anos atrás. Mas da forma como está, se não existe esse direito ao esquecimento, eu estou fadado a ter essa informação sempre exposta em relação a um fato passado que foi verdadeiro, pode ser obtido de forma lícita, mas hoje não é mais contemporâneo. Então vejam o volume de lesões que a gente pode identificar daqui para frente. Podia citar aqui também o caso, e é um caso que está ainda em trâmite no judiciário, aquele parque de diversões aquáticos, Hopi Hari, algo assim, o qual teve um acidente que ocorreu ali nos escorregadores das piscinas, veio a ser processado, mas, até onde se sabe, todas as medidas para que não ocorra mais esse tipo de acidente foram tomadas pela empresa. De modo que a empresa ela não tem também a possibilidade de, pelo menos, restringir o acesso a essa informação, ou ela vai precisar, daqui até sempre, ser conhecida como parque de diversões em que morrem pessoas. Entrar na piscina que tu morre. Não. E é interessante observar que, nesse contexto norte-americano, em que lá, a gente bem sabe, a liberdade de imprensa tem quase que uma prevalência absoluta. Não é absoluta, mas quase absoluta. Eles dão muito mais margem à liberdade de imprensa lá do que aqui. E, inclusive, liberdade de expressão também. Então, lá é um ambiente jurídico diferente do nosso. Mas, mesmo lá, eu achei interessante que, na fala que eu tive com os alunos, teve uma reação, na fala que eu tive com os professores, teve outra reação completamente diferente. E com os alunos, praticamente todos, precisa ter esse tal de right to be forgotten, porque a gente está toda hora nas redes sociais e tal, eu sei que isso vai apertar meu calcanhar algum dia. Então, todos lá os alunos concordaram. Já os professores, um pouquinho mais de outra geração, disseram, não, isso é um absurdo, liberdade de imprensa, liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos é tudo, né? Tem a emenda constitucional, né? Então, Bill of Rights me garante esse direito à informação quase que restrito.